Mudança. Realmente, quando nós falamos em mudança, isso é um tanto quanto complexo, né? Por que às vezes é tão difícil mudar alguns padrões? Essa é uma pergunta comum que eu ouço de muitas pessoas e a gente poderia explorar aqui a respeito disso um pouquinho. E eu gostaria de partir do princípio dizendo assim: será que aquilo que eu realmente digo que eu quero é o que realmente eu quero para mim? Porque eu acredito que se nós saíssemos agora aí pela rua entrevistando pessoas e perguntássemos, você gostaria de ser feliz? Você gostaria de ter bons relacionamentos? Você gostaria de ganhar mais dinheiro? Você gostaria de ser bem-sucedido profissionalmente? Você gostaria de realmente poder passear e usufruir mais da vida? Eu acredito que a maioria das pessoas, a maioria esmagadora das pessoas diria que sim, não é mesmo? Mas então, se eu quero tudo isso, se eu realmente quero, se eu busco mudança, se eu quero ser feliz, por que muitas vezes isso não acontece e as pessoas precisam aí batalham arduamente e realmente não conseguem aquilo que elas dizem que elas querem? Bom, aqui tem algo muito interessante que eu vou falar, que é assim: eu não ligo muito para o que as pessoas dizem, eu ligo mais para o que as pessoas fazem. Porque eu até costumo brincar assim, né? Se você tem Facebook e você passa um pouquinho aí o Facebook, olha lá no computador, você vai ver que existem pessoas que escrevem várias frases lindas, vários conselhos, essas frasezinhas prontas, e tudo vai dar certo, e a felicidade não sei o que. Realmente, qualquer um que tem Facebook sabe que qualquer pessoa pode escrever o que quiser ali, mas que de fato, né, se talvez você conheça aquela pessoa mais a fundo, muitas das coisas que ela diz ali não corresponda a muitos dos comportamentos daquela pessoa. Então, é isso que eu quero dizer quando eu digo: eu não ligo muito para o que as pessoas falam e eu ligo mais para o que as pessoas fazem, o comportamento. Eu percebo mais o que as pessoas fazem. Ao longo de muitos anos lidando com pessoas em terapia, seja em sessões individuais, seja em grupos, seja em palestras, seja em cursos de formação, algo que é muito notório é que o inconsciente ele se comunica o tempo inteiro para um bom entendedor e um bom observador. Então realmente, quando alguém diz assim, eu quero ter um bom relacionamento, e eu começo, né, se começa a observar o comportamento daquela pessoa, de repente ela esteja auto-sabotando a relação que ela esteja, talvez ela esteja se sabotando a si própria com alguns comportamentos. Então, eu digo que eu quero algo, aquilo que eu quero, que eu digo que eu quero, isso é formado pela parte consciente. Isso realmente é formado pela nossa parte racional. E a ciência já testou isso, já comprovou isso, que as nossas metas, sonhos e objetivos são definidas pela nossa parte consciente. E não tem nada de errado com isso, está tudo bem com isso. Só que a grande questão é por que se eu defino isso eu não consigo? E a gente já sabe que essa parte racional e consciente ela é 5% do que nós somos. Tecnicamente processa 40 bits de informações e impulsos elétricos por segundo. Já a minha parte inconsciente ela é 95% do que eu sou e processa 40 milhões de bits de informações e impulsos elétricos por segundo. Um objetivo, quando eu traço um objetivo apenas com a parte racional e linear, esse objetivo ele é muito inflexível, né? Os caminhos para eu chegar até lá, eles são muito restritos e inflexíveis. Já quando eu coloco a parte inconsciente na jogada, realmente isso pode começar a transformar muitas coisas, porque 95% de toda mudança comportamental e emocional vem da parte inconsciente. Então você começa a perceber essa diferença, né? Então por que é difícil
conquistar muitas vezes aquilo que eu falo? Por que que eu ajo diferente daquilo que eu digo que eu quero? Um exemplo muito grande disso é alguém que diz que quer emagrecer e fica procrastinando a fazer exercícios, por exemplo, ou fica comendo um monte de besteira e um monte de porcaria. Então a pessoa diz que ela quer, porém, o comportamento está dizendo o contrário, não é verdade? Ou aquela pessoa que diz que quer ser saudável, quer cuidar de si e essa pessoa de repente fuma. Então, nós sabemos que ela está ali se matando com aquele cigarro, mas e por que que ela continua fazendo aquilo? Porque existem razões inconscientes para aquilo. Então, o comportamento, ele é diferente daquilo que a pessoa diz que ela quer. Eu quero ser mais saudável, quero ser feliz. E nós sabemos que é estatístico, por exemplo, as pessoas que usam cigarros têm uma maior probabilidade de desenvolver vários tipos de doenças e câncer. Então, se eu digo que eu quero ser feliz e eu tenho esse hábito, algo está incongruente, não é verdade? Então, realmente, quando eu trilho uma meta, se eu engajo essa parte inconsciente, eu coloco essa parte do meu lado, ou seja, do lado de conquistar aquele objetivo, realmente isso fica muito mais fácil de ser alcançado. Não vou precisar batalhar tanto porque eu me engajei com a minha parte inconsciente. E esse engajar pode significar muitas vezes ter que trabalhar muitas questões inconscientes, né? Aprendizados incorretos, incompletos, traumas e por aí vai, crenças limitantes, e para que o meu inconsciente de fato me dê a permissão para eu conseguir aquilo que eu quero, né? Porque isso é muito interessante. Quando eu desejo algo, isso é ok, como a gente já falou aqui, mas é o meu inconsciente que me dá a permissão ou não para eu realizar aquilo. Então nisso acontece aquele comportamento de autossabotagem. Então vamos pegar esse exemplo. Eu digo que eu quero ter um relacionamento e realmente eu tenho essa vontade. E aí eu começo a me relacionar com essa pessoa e de diversas formas eu não percebo o meu comportamento e eu começo a sabotar esse relacionamento, ok? Eu começo de repente, um ato que aquela pessoa teve me lembrou de vários relacionamentos frustrados que eu tive ou dores que eu passei em relacionamentos com separação e tudo mais. Então nesse momento eu estou agindo a partir dos meus traumas, da visão daquilo que aconteceu, e o inconsciente ele vai me proteger. O que isso significa, né? Ele não quer que eu sofra de novo, porque ele está enxergando relacionamentos a partir daquela lente de sofrimento, daquilo que aconteceu comigo. Então, por mais que eu diga que eu queira ter um relacionamento, o meu inconsciente não vai me dar a permissão, porque existem aquelas categorizações, aqueles aprendizados que ficaram incorretos, incompletos devido à dor dos traumas que sejam que eu passei, e eu vou começar a sabotar esse relacionamento que eu estou, porque aqui para o inconsciente, principalmente se eu tenho evidências de que um relacionamento dói, ou seja, a minha avó foi traída pelo meu pai, a minha mãe sofreu num relacionamento com o meu pai, né? Então logo eu tenho evidências o suficiente que aconteceram com pessoas muito próximas, as minhas próprias evidências, então eu tenho muitas crenças limitantes, e por mais que eu diga que eu quero algo, meu inconsciente ele não vai me dar permissão, ele não está de acordo com o meu desejo, ok? Então nisso a pessoa começa comportamentos de autossabotagem, e você pega esse exemplo e leva para qualquer área da vida. Por exemplo, a gente pode falar na área financeira, tá ok? Então de repente eu digo que eu quero ganhar 50 mil reais por mês, por exemplo, pode ser mais, pode ser um pouco menos, tá? Eu tenho esse desejo, né? E a gente poderia sair e perguntar quem não quer, não é verdade? Só que a pessoa não consegue ganhar esses 50 mil reais por mês. De repente ela esteja num emprego que ela nem goste, no trabalho dela ela nem goste do que ela faça, ela nem se sinta realizada, né? Então se você não se sente realizado com o seu trabalho, como que você vai poder ganhar, né, uma quantia assim de dinheiro e realmente estar em paz com você? Porque o dinheiro é uma consequência, mas aqui vamos pegar certos exemplos. Então essa pessoa veio de uma família muito batalhadora e que
o dinheiro foi muito suado ali para ganhar, por exemplo. Ela tem várias experiências que foi muito difícil ganhar dinheiro. Então vamos supor que ela ganhe seus 5, 7 mil reais por mês, ela deseja ganhar 50 mil. Mas entende que o desejo, ok? Ele não está de acordo com esse mundo interno do inconsciente, que é quem dá a permissão ou não. Então, de repente, quando a pessoa, ela até pode começar a ganhar mais dinheiro, isso eu já vi mais de uma vez acontecer, a pessoa começa a sabotar aquilo que está trazendo aquele dinheiro para ela, ou aquilo que poderia trazer, né? Então, um possível trabalho que ela começou, ela já começa a sabotar. Por quê? Porque para o inconsciente é como se fosse um termostato. Ganhar até onde eu ganho, o que eu ganho é aceitável. Se eu ganhar mais, de repente vai ativar muitas crenças. Não, dinheiro é perigoso, se eu ficar rico isso não é seguro, eu posso ser assaltado, dinheiro é coisa ruim, quem ganha dinheiro é desonesto. Enfim, são só alguns exemplos e a gente poderia expandir isso muito mais. Então o que eu quero dizer é, se aqui nesse inconsciente, a grande questão é que ele é 95% do que nós somos e fazemos, não existe a permissão para eu ter aquilo que eu digo que eu quero racionalmente, eu vou começar comportamentos de autossabotagem, eu vou me sabotar. Sutilmente ou de uma forma gritante, eu posso começar a procrastinar muitas coisas de trabalho, muitas coisas que eu sei que podem me proporcionar bem-estar e crescimento pessoal. Ainda que eu sei que aquilo é bom, por que eu procrastino? Porque talvez inconscientemente não tenha permissão para eu ter aquilo que eu vou gerar se eu fizer esse trabalho, por exemplo, ok? Então vamos supor assim, essa pessoa que quer emagrecer. Ela fica procrastinando a academia. De repente ela tenha crenças, ela tenha situações de que ela não merece ser feliz, de que a vida é muito sofrida, de que ela não tem amor próprio, as pessoas não gostam dela, ou qualquer outro tipo de crença, que se ela conquistar aquele objetivo de emagrecer, de ter o corpo que ela deseja, por exemplo, vai contra muitos padrões e crenças que existem armazenadas no inconsciente. Então essa pessoa provavelmente ela vai sabotar esse processo, seja mesmo antes de começar, durante o processo, né? Porque a pessoa pode sim dar início a tudo isso, fazer, mas mesmo assim não conseguir resultado. Isso não é incomum. Mesmo pessoas fazendo exercícios, se reeducando, né, na parte da alimentação, ainda que elas consigam resultado, elas vão lá e metem o pé na jaca e volta tudo de novo, né? Aquele efeito sanfona. Então vai lá, fica pulando de dieta em dieta, por exemplo, e criando mais padrões que reforçam a não mudança. Ok? Então realmente é por isso que eu digo, eu não ligo para o que as pessoas dizem, eu presto mais atenção no que as pessoas fazem, no comportamento, nas entrelinhas do que elas dizem o tempo inteiro. É como eu disse, o inconsciente, ele se comunica o tempo todo para um bom entendedor e um bom observador, através de entonação de voz, através de posturas, gestos, né, posição, né, posturas corporais, então, e palavras também subentendidas nas entrelinhas do que a pessoa está dizendo. Então, realmente, se você observa, né, o que a pessoa está dizendo ali, você começa a perceber que muito do que a pessoa faz, o comportamento dela, né, que engloba tudo isso que eu te falei, ele realmente é o que está no inconsciente. E como o inconsciente é 95% do que nós somos, e uma pessoa de mais de 35 anos, ele atua mais de 95% do tempo, realmente eu vou querer prestar atenção nessa parte inconsciente do que na parte racional que a pessoa está falando. E por isso que tem pessoas que têm sonhos e se sentem muito frustradas por não atingir os sonhos e ficam falando o que querem, eu quero, e pessoas que dizem que querem o tempo todo, mas o comportamento, ele não está de acordo com aquilo, né? Olha só que exemplo que eu vou te dar aqui. Então, eu vou dar aquela vivência terapêutica, tá ok?
e aquela pessoa diz assim: nossa, eu tenho muitos medos na minha vida, eu realmente gostaria de saber a raiz desses medos e se eu poderia curá-los. E aí eu posso dizer: olha, então a gente pode nessa vivência explorar muito material inconsciente, de repente encontrar algumas raízes e começar a trabalhar. A experiência que eu tenho é que eu já consegui ajudar muitas pessoas a encontrarem raízes e irem caminhando no seu processo e realmente encontrarem aquela cura que elas tanto procuravam. Aí essa pessoa diz assim: ah, mas eu tenho medo do que eu vou encontrar nessa vivência. Então eu posso dizer: olha, você não vai encontrar nada que você não saiba. Por quê? Qualquer coisa que você encontre é algo que você já passou e sobreviveu. Então você não vai encontrar nada de tão assustador que você não consiga lidar. E lá você vai ter todo o suporte, todo o conhecimento e entendimento para poder processar isso. E a pessoa continua dando escusas, desculpas e não vai. Então, a pessoa diz: eu quero me libertar desses medos, eu quero me livrar. Mas o comportamento, qual é o comportamento? Ela está justificando o tempo inteiro, não é verdade? Então esse comportamento está dizendo: eu não quero mudar. Então inconscientemente algo não quer mudar, ok? Então aqui entra uma peça fundamental, ok? Porque eu estou muito acostumado que as pessoas virem procurar o meu trabalho e achar que muitas das abordagens, por exemplo, hipnose, técnicas de trauma, são mágicas. E não são. De fato não são, mas são um caminho, uma ferramenta que pode auxiliar muito na mudança, mas as técnicas não vão fazer o trabalho que as pessoas têm que fazer. Então, o primeiro passo, o primeiro ingrediente, a primeira coisa fundamental, né, na transformação e na mudança é o desejo ardente, é a intenção e realmente o querer, mas o querer de verdade, né? Porque essa pessoa, de fato, ela pode ter muitas causas inconscientes que estejam produzindo esse medo nela, mas se ela não der esse passo além disso, ela não for além desse desconforto, né, dessa zona de conforto que ela está tão acostumada, nada vai acontecer, porque ainda que essas técnicas possam ajudá-la e todo esse trabalho possa ajudar essa pessoa, ela não está se permitindo. Então, existem pessoas realmente com um histórico de vida muito difícil, com várias razões inconscientes, mas quando você tem um desejo ardente e você dá esse passo, você realmente quer, ok? Então, essa mudança começa a acontecer. Olha só, vou te contar aqui um pedacinho da minha história. Quando eu comecei a fazer terapia há muitos anos atrás, antes de ir para uma sessão, por exemplo, eu cheguei a ficar com febre de 39 graus. E eu sabia, uau, tem algo inconsciente acontecendo, e era muito mais fácil eu falar: eu tô com febre, eu tô com 39 graus, eu não vou dirigir até o consultório dessa terapeuta e eu não vou fazer a sessão hoje. Mas eu falei: não, eu realmente quero mudar e eu vou com 39 graus de febre para essa sessão. E algo muito curioso aconteceu, que depois daquela sessão eu me senti muito bem e a febre desapareceu. Numa outra ocasião, eu bati o carro, né? Eu dei uma ralada no meu carro e eu fiquei muito chateado, muito nervoso, e eu também tinha razões e motivos o suficiente para ligar desmarcando aquela sessão, né? Eu já tinha tido uma noite de muitos pesadelos e sonhos e lembranças de algo da minha infância, bati o carro e eu poderia voltar para casa e não ir naquela sessão, mas eu falei: uau, tem algo acontecendo aqui, ok? Então eu tive aqueles sonhos à noite, eu realmente não estou me sentindo bem, ainda que eu bati o carro, ok, eu vou nessa sessão. E eu pude encontrar naquela sessão, a gente pôde acessar um trauma e começar a trabalhar naquela dor profunda que eu carregava. Então, se a gente pudesse resumir, o inconsciente ele vai nos proteger para que nós entremos nessas dores que nós passamos, para que nós soframos novamente. Só que a grande questão aqui, o problema aqui é que não se trata de sofrer novamente, mas sim de reprocessar. E para o inconsciente, talvez, tocar aquilo seja sofrer novamente. Assim como eu digo que eu quero um relacionamento e eu começo a me sabotar porque começa a despertar a campainha, o alarme lá dentro. Opa, relacionamento, sofrimento, de novo, não. Então eu começo a
me sabotar. Então, aquele, talvez, no meu caso foi, não estou dizendo que todo mundo seja assim, que fique bem claro. Aquela febre que eu tive era um padrão de autossabotagem, era para eu não ir. Eu bati o carro, eu fiquei desatento ali, era um comportamento de autossabotagem. Eu interpretei assim, porque depois que eu fui além desse desconforto, eu não me entreguei àquelas desculpas, porque eu realmente queria aquela mudança, então eu queria e eu tinha aquele desejo ardente e eu tinha prometido para mim mesmo, eu vou fazer de tudo para chegar onde eu quero, ok? Então se existe esse caminho, eu vou atrás dele, porque ficar dando desculpas, realmente eu vou ficar onde eu sempre estive, né? Até Einstein tem aquela frase épica, né? É uma insanidade fazer as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Se a gente quer algo diferente, a gente precisa fazer algo diferente e às vezes ir além de um desconforto. Então você começa a perceber, né, que o que às vezes eu digo que eu quero, será que realmente eu quero isso? Porque aqui também entra uma outra coisa em questão. Ganhos secundários. Você sabe o que é isso? Ganho secundário é mais ou menos assim. Às vezes eu tenho um problema que eu acho que ele é ruim, mas eu ganho muita coisa em troca tendo esse problema. Sim, eu ganho muitas coisas. Então, por exemplo, assim, aquela pessoa tem aquela depressão, e que fique bem claro que eu não estou generalizando, estou falando de um caso específico e que às vezes pode acontecer, tá? Não estou falando que a depressão é sempre assim. Aquela pessoa começou a fazer aquele tratamento e ela procrastinava os exercícios, ela realmente não estava engajada, não aderiu à terapia. Então a gente começou a perceber que ela ganhava muitas coisas inconscientemente. Ela ganhava atenção, ela ganhava carinho, ela ganhava várias coisas estando naquele estado. E ainda que aquele estado fosse ruim, o que ela ganhava era muito bom. Então ela ganhava de repente uma atenção que por questões precoces ela não aprendeu a ter atenção, carinho das pessoas quando ela estava bem. Então de repente foi se criando um aprendizado que ela só tinha atenção das pessoas e carinho quando ela estava doente. Então realmente existe um ganho secundário. Enquanto nós não ensinarmos uma outra maneira de ganhar aquilo que o inconsciente está ganhando através do problema, a pessoa dificilmente solta aquilo que ela diz que ela quer soltar, né? Isso tem a ver com ganhos secundários. Nós ganhamos outras coisas estando muitas vezes como nós estamos. Então vou contar aqui um caso bem breve que pode parecer engraçado, mas é como eu disse, eu não ligo porque as pessoas falam, eu presto mais atenção no que elas fazem. Então, meu pai foi fazer uma cirurgia uma vez e eu estava aguardando ele lá, a cirurgia foi longa e eu fiquei ali no hospital. E comecei a andar pelo hospital e me sentei num outro lugar. Era um hospital conhecido na minha cidade, onde tinha alguns programas que acompanhavam algumas senhoras de pressão alta, de diabetes. Então tinha esse programa que essas pessoas estavam envolvidas. Eu me sentei e tinham duas senhoras conversando ali. Uma falava assim para outra: olha, eu estou aqui já há 3 anos com o doutor fulano de tal, com a enfermeira ciclana de tal, e eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, já me deram remédios experimentais, aquilo que funciona para as outras pessoas não funciona para mim. Eu estou aqui há 3 anos e ainda continuo com a pressão alta e não abaixa de jeito nenhum. Isso ela falando para uma outra senhora que estava ali. Aí a outra senhora olha para ela assim com um olhar de prazer e diz assim: é que você não viu a minha diabetes, né? Eu estou aqui há 5 anos. Então elas começaram a disputar ali quem tinha o problema maior e quem era mais difícil de se curar. Então de fora, eu olhando aquilo, parecia assim assustador e engraçado ao mesmo tempo. Então a minha pergunta para mim mesmo foi: será que alguém aqui realmente quer se curar? De repente, essas pessoas têm muitos ganhos secundários na condição que elas estão. Ok? Eu não sei o acolhimento que elas têm naquele grupo, eu não sei se elas, por serem já de idade, a família está junto com elas, se acolhe elas, se elas têm marido ou não. Enfim, pode acontecer muitas coisas, mas pela entonação de voz, pelo olhar, pelo rumo que a conversa tomou, as entrelinhas diziam: eu não quero me curar.
ok? Então, falavam com orgulho do problema que tinham. E imagine, às vezes, isso pode se tornar um padrão na vida da pessoa, que a pessoa vem carregando desde novinha, desde criança, exaltando, enaltecendo as dores e os problemas. Você pode imaginar isso? Então, se a pessoa, dessa maneira, ela se sente orgulhosa, uma guerreira, uma batalhadora, por exemplo, como que você vai tirar, se a pessoa não tiver mais problema, de onde ela vai tirar aquela sensação de orgulho? Então ela fica sem. Então isso pode ser uma razão inconsciente de um ganho secundário. Existe aqui um leque, né, que as pessoas têm como ganho secundário, e explorando, conhecendo cada cliente mais a fundo, dá para começar a perceber. Então é por isso que eu digo, eu não ligo para o que as pessoas dizem, mas eu ligo e eu percebo mais pelo que as pessoas fazem, ok? Então o que você faz diz mais a respeito do que você realmente quer do que o que você diz. Eu sempre falo, eu gosto muito também de me observar, não é de me cobrar, não é de ficar me analisando o tempo inteiro, mas de me observar. Então o simples fato de ter consciência sobre os meus pensamentos, me observar como eu estou agindo e interagindo, eu posso compreender um pouco mais se aquilo que eu digo é realmente aquilo que eu quero, que é aquilo que eu desejo. Então eu posso me engatar naquele trabalho e naquele projeto e começar a procrastinar. Opa, tem algo acontecendo aqui, por que é que eu estou procrastinando? Ok? Então eu posso ir além do desconforto e continuar fazendo, mas se aquela sensação aumenta muito, eu vou tratar de procurar um bom terapeuta ou explorar isso dentro de mim e encontrar que parte inconsciente não está se aliando muito ao meu objetivo, ou que parte inconsciente de mim tem alguma ideia contrária ou ache talvez perigoso eu encontrar e ter aquilo que eu quero. Então realmente nisso a vida pode fluir muito mais. Então será que você quer realmente aquilo que você diz que você quer? Bom, foi um bate-papo realmente muito saudável, né? Uma reflexão saudável. Isso pode nos ajudar muito a refletir sobre várias áreas da nossa vida. E eu encerro aqui com uma frase de Bert Hellinger, que eu acho, ele tem muitas frases assertivas e essa é uma delas. Quando tudo é justificável, não existe mudança, porque sempre que a gente dá desculpa ou justifica algo, não tem como se transformar, ok? Então realmente se você quer algo, ok? Se você deseja algo ardentemente, vá atrás, mas faça, observe quais são os seus comportamentos em relação a isso. Será que você faz? Será que você está procrastinando? Às vezes você até faz, mas será que você é teimoso e você não ouve as outras pessoas? Será que você é duro demais? Será que você é inflexível? Será que você estuda? Será que você pondera? Será que você procura aprender? Ou também aquelas pessoas que falam, eu já tentei de tudo. Tudo é muita coisa, ok? Para você vai passar uma vida e você não vai tentar de tudo. Então realmente existem caminhos, ok? Muitas técnicas podem ajudar, sim, como hipnose, EFT, constelações familiares, EMDR, focalização e muitas outras, tá ok? Mas você tem que fazer a sua parte, não achar que as técnicas, né, vão fazer mágica por você. O processo pode ser mágico quando você adere e você assume a responsabilidade, tá ok? Então eu vou ficando por aqui, né? Foi um bate-papo muito saudável e reflexivo. Eu costumo dizer assim que eu não gosto e não quero converter as pessoas, mas que se algo toca nelas, né, durante esses bate-papos, esses vídeos, nós voltaremos a nos ver, seja num outro vídeo, numa vivência, num curso ou em qualquer outro lugar. Então é isso, eu vou encerrando por aqui hoje. Foi realmente um prazer mais uma vez e até a próxima.